Dízimo na Bíblia é obrigação. Oferta na Bíblia é gratidão. Graça e paz a você inscrito aqui no nosso canal, Presbítero Pedrosa, para mais uma vez refutar a prática do dízimo no Novo Testamento. Eu fui marcado em 2 vídeos onde o pastor Jairinho, esposo da cantora Cassiane, trabalha algumas argumentações falando que o dízimo é obrigação para a igreja. Coisa que eu não vejo no Novo Testamento nenhuma informação que aponte nessa direção. E eu vou provar isso aqui com as Escrituras. Doutrina apostólica, mostrando a você que você não é obrigado a praticar o dízimo. Fique comigo até o final deste vídeo e muita coisa você descobrirá sobre esse assunto. Mas antes, eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, ativar as notificações, deixar comentário e compartilhar os nossos vídeos, fazendo com que o nosso trabalho chegue o mais longe possível. Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, um canal em defesa do Evangelho, uma voz clamando no deserto. Amém? Venha também ser membro do Clube de Membros, patrocinando esta obra apologética, evangelística e missionária. Fui marcado aqui no Instagram do pastor Jairinho, tá certo? E desde já eu quero afirmar que a minha apologética aqui é contra a fala do pastor Jairinho, aquilo que ele falou, tá certo? A forma do ensino que ele está trabalhando. Logicamente ele vai falar de acordo com o sistema onde ele está inserido, Assembleia de Deus. Então ele vai ter que fazer por onde valer a prática do dízimo, porque é uma prática assembleana. Mas é uma prática assembleana denominacional. Ela é bíblica e apostólica, a gente vai ver daqui a pouco. Mas aqui está o que foi escrito aqui pelo pastor. Ele está respondendo uma pergunta que fizeram a ele. Pastor, é pecado não dizimar? Eu tenho uma dificuldade, irmão, com a palavra dizimar aqui, tá certo? Porque se for usado como um verbo, dizimar é destruir. Eu sou muito preocupado com as pessoas que dizem assim, olha, tu dizimasse hoje, porque se for trabalhar isso aí como um verbo, é destruir. Dizimar significa destruir no dicionário. Vamos lá. Aí o pastor responde aqui, olha, essa pergunta é mais séria do que parece, porque o dízimo não só é um hábito, mas é um princípio. E quando eu me lembro que é um princípio, eu posso estar ferindo outras áreas da minha vida sem perceber. Essa é a afirmação dele neste vídeo que a gente vai ver aqui, tá certo? Ele falar com as próprias palavras, eu tenho até os vídeos reservados aqui, mas antes eu gostaria de soltar este vídeo aqui, que é o vídeo da inicial, ok? E neste vídeo aqui, inicial, ele fala essas palavras aqui. Dê uma olhadinha, vamos lá. É gratidão. Opa! Pastor, eu refuto o dízimo. Dízimo na Bíblia é obrigação. Oferta na Bíblia é gratidão. Pastor, eu refuto o dízimo. Beleza, deixa eu te dar. Não tem problema nenhum. É você e Deus. O dízimo não é para mim. Agora é obrigação. Bom, aqui ele insiste em dizer que o dízimo na Bíblia é obrigação. Logicamente que ele deve ter, dentro de um contexto explicado, nuances da prática do dízimo pelos judeus. Certamente ele está usando aí algumas argumentações do Velho Testamento para justificar a tal prática. E está mostrando, por essas nuances dos textos usados, a obrigatoriedade do dízimo para com judeus do Velho Testamento. Porque se ele for pegar os judeus do Novo Testamento, a gente não vê. Se for pegar os judeus dos dias de hoje, os judeus dos dias de hoje não devolvem o dízimo, porque não existe nem templo e nem sacerdote para fazê-lo. Então, assim, ele está usando praticamente argumentações voltadas que estão relacionadas com a prática do dízimo no Velho Testamento.
para dizer que, olha, eles eram obrigados, eles tinham por obrigação, tá certo? Trazer o dízimo no templo para o sustento dos levitas e coisas dessa natureza, manutenção do templo e a coisa, né? Malaquias 3:10 e por aí. É o famigerado texto onde eles torcem, tá entendendo? Eu estou falando famigerado na questão de eles torcerem esse texto para justificar, tá entendendo? Justificar a tal prática. Eu poderia colocar da seguinte forma: o texto de Malaquias tem sido usado de forma fraudulenta, manipulada, torcida e distorcida para tentar justificar a prática do dízimo na boca dessas pessoas. Tá entendendo? Não concordo. Beleza, é obrigação. Posso te dar um conselho? Se você deixou de dar o dízimo, volte a dar hoje. Se você não dava o dízimo, comece a dar hoje. Durante um tempo você vai ver que Deus vai te honrar de maneira tão grande que você vai precisar abrir novos celeiros, porque o que você tem hoje não vai comportar a bênção de Deus. Bom, não existe nada nas escrituras falando sobre essa obrigatoriedade, tá bom? Se você não dá mais o dízimo, fique certo uma coisa: você não vai ser amaldiçoado, não vai vir migrador, cortador, ceifador, não vai vir, ok? Não existe na Bíblia do Novo Testamento, nas doutrinas apostólicas, uma ordem sequer, um mandamento sequer, obrigando você a praticar o dízimo, ok? E eu pude até perceber uma certa barganha aí, né? Olha, volta a dar o dízimo, porque quando você fizer isso, você vai ver que as coisas de Deus vão acontecer poderosamente na sua vida, porque você está praticando o dízimo. Como se a bênção de Deus estivesse atrelada à prática do dízimo. Né? Eu acredito que a bênção de Deus está atrelada à nossa obediência à sua vontade, ao que está escrito, e não à prática do dízimo. Até porque, se for dizer que a bênção de Deus está atrelada à prática do dízimo, e por que os judeus hoje são extremamente abençoados e não praticam o dízimo? Existem judeus hoje que são riquíssimos, materialmente falando, tá entendendo? E não praticam o dízimo. E como é que é isso? Eles não praticam mais o dízimo, mas são abençoados. Para você ver que a bênção de Deus não está atrelada à prática do dízimo. Beleza? Tem esse vídeo também, que é outro vídeo que eu fui marcado. Gostaria que você visse na íntegra. Vamos lá. Pastor, é pecado não dizimar? A questão de ser pecado ou não dizimar é algo muito perigoso de falar. A Bíblia vai falar que o dízimo, ele é um princípio que começa lá em Gênesis, ok? Então, a Bíblia vai falar onde que o dízimo é um princípio. Ela fala onde? Olha, o dízimo é um princípio que começa em Gênesis. A Bíblia fala onde? Tá vendo? Na tentativa de justificar a tal prática, eles dizem aquilo que a Bíblia não está dizendo. E se eles usam os textos, eles manipulam os textos para querer que a Bíblia diga aquilo que a Bíblia não quer dizer. Mas na interpretação deles, eles falam os textos de forma com que os textos defendam aquilo que eles creiam. Eu já percebi isso, irmão, em muitas pregações de pessoas tentando justificar tal prática. é um princípio que se refere à fidelidade. E quando eu quebro um princípio, eu posso estar ferindo outras coisas. Então, na interpretação do pastor, a prática do dízimo é um princípio de fidelidade. Quando você quebra esse princípio de fidelidade, você fere outras nuances da sua vida ou da sua comunhão com Deus. Você deixa de dar o dízimo, você quebrou o princípio da fidelidade. Por que nenhum apóstolo ensinou isso? Né? Porque a gente não vê isso no Novo Testamento, algum apóstolo apontando no seu ensino para essa direção. Não é, pastor? Mas não necessariamente eu posso colocar isso como pecado. O que é a definição de pecado? Aquilo que me afasta de Deus. Tudo que me afasta de Deus é pecado. Então, se eu uso de infidelidade não só com aquilo que eu dou, mas com aquilo que eu sou, eu posso estar pecando.
Na ânsia de defender a prática do dízimo, eles criam subterfúgios querendo que a Bíblia fale aquilo que a Bíblia não quer falar. Eu estou aqui com uma matéria, deixa eu colocar a matéria aqui, pronto, aqui. 1 Coríntios, capítulo 16. Aqui, Paulo começa agora a construir uma forma de assistência aos necessitados. Aqui, nesse texto, que eu grifei, está dizendo assim, ó, 1 Coríntios 16, versículo 1. Ora, a oferta para o povo de Deus, quanto à oferta, né, para o povo de Deus, fazei vós também da mesma forma como orientei as igrejas da Galácia. Veja, aqui começa a orientação de Paulo para que se desenvolva um mecanismo de assistência à igreja, aos necessitados e coisas dessa natureza. No primeiro dia da semana, cada um de vós separe o que puder de acordo com a sua renda e aguarde para que não se faça coletas quando eu chegar. A pergunta que não quer calar é: isso aqui é a prática do dízimo? Está entendendo? Bom, se isso aqui não é a prática do dízimo, aí eu pergunto, é uma pergunta que eu faço ao apóstolo Paulo, porque eu estou tentando entender os defensores do dízimo. Ora, se os defensores do dízimo dizem que os apóstolos recebiam dízimo, aí eu pergunto, apóstolo Paulo, vem cá, para que os judeus aqui, porque essa carta aqui é para judeus. Apóstolo Paulo, por que os judeus precisam contribuir por fora da prática do dízimo? Não tem a prática do dízimo? Então, a prática do dízimo por si só, né, o dízimo que é entregue aos apóstolos, daria para suprir essas necessidades aqui. Então, por que não se usa o dízimo aqui em vez de contribuição? Eu só estou começando, é 1 Coríntios 16. Agora eu vou para 2 Coríntios, capítulo de número 8. Está grifado aqui, ó, versículo 10. Portanto, esse é o meu conselho. Convém que façais vossas contribuições, não é dízimo, é contribuição, a qual desde o ano passado, 1 Coríntios, é isso? Desde o ano passado fosseis os primeiros a, não somente a contribuir, mas também a sugerir esse plano, ou seja, aquelas orientações que a gente viu em 1 Coríntios 16, o ano passado. Então, desde o ano passado, eu estou nesse tempo aqui, Paulo está desenvolvendo este mecanismo de assistência aos necessitados. E qual é o nome que Paulo dá para isso? Contribuições. São contribuições, está aí, ó. Não somente a contribuir, mas também a sugerir esse plano. Então, o plano de Paulo, o modelo de assistência se chama contribuição. Segue-se a pergunta que não quer calar. Ora, se os apóstolos recebiam os dízimos dos judeus cristãos, quer dizer que os apóstolos ficavam com os dízimos e impunham uma carga a mais do que a prática do dízimo na vida dos cristãos, né, judeus? Era o dízimo mais contribuição? Que negócio é esse? Está aparecendo os dias de hoje, né? Está aparecendo os dias de hoje, em que os cristãos devolvem o dízimo, praticam o dízimo e ainda tem que contribuir para ajudar o necessitado. Parece, né? Os dias de hoje, eu estou falando assim segundo a mentalidade dos defensores do dízimo. Porque os defensores do dízimo, eles acreditam que os apóstolos recebiam o dízimo desses judeus cristãos. Ora, se eles recebiam o dízimo dos judeus cristãos, para que contribuição? Não já tem um dízimo? Usa o dízimo para ajudar os necessitados. Vamos mais. Tá aqui, ó. Agora eu vou para o versículo de número 5. Sendo assim, considerei necessário pedir a esses irmãos que vos visitassem e preparassem de antemão a vossa contribuição, já que havia sido prometida para que esteja pronta como oferta generosa e não como algo arrancado da avareza. Ok? Oferta generosa e não como algo arrancado da avareza. Veja que Paulo aqui, ele ainda segue nesta pegada. É o capítulo de número 9 de 2 Coríntios. Eu estava no capítulo 8. Já no capítulo de número 9, ele continua nesta pegada de contribuição.
No capítulo de número 8, ele trabalha a questão da voluntariedade, aqui ele trabalha a questão da generosidade. Lá ele trabalhou a questão da proporcionalidade, cada um contribua com a sua renda, é proporcional à sua renda. Aqui ele já trabalha a questão da generosidade na contribuição. E por fim, já chegando no versículo 7, Paulo diz assim, ó, cada pessoa coopere conforme tiver proposto no seu coração voluntariedade, ok? Não com pesar ou por constrangimento, pois Deus ama ao que dá com alegria, ao que contribui com alegria. Então, com base nesses textos que eu acabei de citar aqui, você cristão, na nova aliança, é chamado apostolicamente a contribuir para a necessidade de alguém ou de algo, ok? De alguém ou de algo, você é convocado voluntariamente, generosamente e proporcionalmente, tá certo? A contribuir. São 3 princípios, aprenda isso. O que eu mostrei aqui, eu mostrei a você que Paulo constrói um modelo de contribuição, tá certo? Seguindo 3 princípios. Voluntariedade, você não é obrigado, não é uma obrigação, é voluntário. Generosidade, quando você contribuir de forma voluntária, seja generoso, goste de doar. Amém? Então, voluntariedade, generosidade e proporcionalidade. É proporcional àquilo que você tem. Você não é obrigado a dar mais, você não é obrigado a dar menos, você dá aquilo que Deus propôs no seu coração. É proporcional à sua fé, à sua renda e coisas dessa natureza, beleza? Então ficou claro aí, não existe no Novo Testamento uma linha sequer que aponte para a prática do dízimo. Não existe. Eu concluo a minha argumentação aqui dizendo o seguinte: a forma mais clara que a gente vê que o dízimo não passa para o Novo Testamento é a ausência de ensino apostólico apontando nesta direção, apontando para a prática do dízimo. Então, a ausência nos permite entender que a prática do dízimo não passa para a nova aliança. Simplesmente pelo fato de que na nova aliança tudo muda. Tudo muda. A percepção, a crença, a forma de cultuar a Deus, tudo muda. Inclusive a questão da assistência aos necessitados. Está entendendo? Tudo muda. E essa ausência de informação é que nos possibilita entendermos que a prática do dízimo não passa por Novo Testamento. Paulo ensinou aos gentios, foram 13 cartas, Paulo escrevendo, ensinando aos gentios determinadas doutrinas apostólicas referentes à graça de Deus. Paulo ensinou a doutrina do pecado, a doutrina da justificação, a doutrina da santificação. Gentio não sabe nada do que é isso, irmão. Gentio sabe o que é santificação? Não. Paulo foi lá e ensinou. Gentio sabe o que é justificação? Não. Paulo foi lá e ensinou. Gentio sabe o que é a doutrina do pecado? Não. Paulo foi lá e ensinou. Ensinou sobre várias coisas. Nunca ensinou sobre a prática do dízimo. Você que defende o dízimo, a minha pergunta para você é: os gentios, na época de Paulo, entendiam como funcionava a prática do dízimo? Não. Ora, se não entendiam, para que não houvesse confusão, Paulo deveria expor uma linha nas suas cartas explicando aos gentios a prática do dízimo. Mas não existe em nenhum lugar, apostolicamente falando, qualquer referência apontando para a prática do dízimo. Agora, pelos textos que eu mostrei aqui, você é chamado na nova aliança, pelas doutrinas apostólicas, à prática da contribuição, ok? Seguindo 3 princípios. Voluntariedade, você não é obrigado a nada. Generosidade, seja grato em contribuir. E proporcionalidade.
Contribua segundo Deus propor no seu coração. É assim que funciona. É assim que deveria ser. E por esses mecanismos, eu acredito que a Igreja de Deus estaria seguindo caminhos, tá entendendo? Não caminhos tortuosos como a gente vê hoje. Pastores altamente milionários, ricos e membros padecendo necessidade aos montões. Se fosse desse jeito aí, ensinado por Paulo, eu duvido que você veria pastores ricos e milionários. Mas essa é a minha opinião. Agora eu gostaria de ouvir a sua opinião. O que é que você pensa? O que é que você acha disso tudo? Deixe sua opinião aí nos comentários. Eu gostaria de saber o que você acha e o que você pensa disso tudo. Uma vez mais eu lhe agradeço. Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, um canal em defesa do Evangelho, uma voz clamando no deserto. Curta, comente, compartilhe, se inscreva, faça com que esse trabalho chegue o mais longe possível. Deus abençoe e até a próxima.